Bom dia, pessoal. Aqui é o Marcos do canal O Alquimista. Hoje vocês podem ver aí que a gente estamos num lugar aqui bem diferente do acostumado. É porque eu gosto de fazer as minhas gravação. No caso, nem minhas, porque na verdade eu estou fazendo é a primeira gravação que eu estou fazendo aqui ao meio à natureza. Então, essa é a primeira que eu tô fazendo. Eu gosto muito de sair, gosto de passear em meio a toda essa beleza que a gente tem na região aqui. E aí eu sempre faço essa reflexão. A natureza é muito importante para a gente descarregar as energias do dia a dia, você passear. É importante você estar em meio às plantas, à natureza. E hoje eu venho aqui com a mensagem, pessoal, que assim, a gente trabalha a vida inteira lutando para tentar alcançar os ideais da gente. A gente trabalha querendo almejar aquela casa boa. É bom, a gente tem que buscar isso aí, a gente tem aquela viagem boa também, aquele passeio, aqueles momentos bons. Então, às vezes a gente acaba esquecendo do simples. O simples, a riqueza maior que dinheiro nenhuma compra. Depende, assim, do ponto de vista de cada pessoa. Eu acho que a riqueza é poder estar, às vezes, em lugares assim, é distrair na mente, é você poder estar identificando os erros que às vezes a gente tem durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, e melhorando cada vez mais, cada vez mais. Errou aqui, vou ver o que eu errei aqui, eu vou consertar isso daqui e vou tentar acertar ali. E isso, pessoal, é importante porque a gente tem uma construção de vida. Hoje, em média, o brasileiro, se eu não me engano, aí, em média, ele vive aí 70 anos. Então, 70, 80 anos, isso varia, mas a média, pelo que eu já vi falar, é, é em média 70, 80 anos aí, em média, é a média que tem. Então, a gente tem que viver uma vida com qualidade, é poder viver bem, desfrutar das coisas boas. Às vezes tem pessoas que às vezes não têm condição, às vezes financeira, de ter dinheiro, de poder estar fazendo as coisas mudarem na vida delas, de poder estar viajando. E isso é importante, pessoal. É importante porque a gente tem que estar sempre buscando uma melhoria. Às vezes o dinheiro ele não é tudo. Ele não é tudo na nossa vida. Ele resolve sim algumas coisas. Ele ele vai te trazer algumas felicidades, mas não se resume a tudo. Então, você tem que buscar primeiramente, antes de buscar aí o dinheiro aí, antes de buscar o financeiro, primeiramente é o mental. Você tem que estar em paz com o seu mental. Você tem que estar em paz consigo mesmo. Então, essa é uma dica que assim que eu sempre procurei. Não é tanto às vezes o dinheiro, não é tanto ter muita coisa, não é ter tanto ser rico, nada, mas é ter paz mental, porque às vezes uma pessoa do zero, ele não tem nada, às vezes ele não construiu nada, mas se ele tem paz mental, ele tem a riqueza dentro dele. E às vezes pessoas que às vezes têm milhões na conta, tem, tem tudo do bom, do melhor, mas não é feliz no mental, no coração, na alma. Ele ainda falta alguma coisa ainda para ele chegar é, na parte de realização. Ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem o que ele pode conseguir fazer, ele faz as viagens que ele quer, mas às vezes eu conheço muita gente que já disseram para mim, ó, eu trocaria muita coisa pela paz, para ter uma paz, para viver bem, com qualidade, para mim poder, sabe, ter uma vida simples, eu trocaria, porque às vezes a riqueza ela traz para a gente tem um lado bom, mas ela traz incômodo. É o que você quando é rico tem um carro muito bom, você tem que ter um seguro desse carro. Você quando tem uma casa boa,
você às vezes tem que ter que comprar uma quantidade de câmera de segurança na sua casa, porque a sua casa é uma casa de alto padrão e às vezes pode de repente é, alguém às vezes querer fazer alguma coisa em volta da sua casa. Então você tem que estar prevenido. E o simples muitas vezes a pessoa que é simples, ele vai chegar na riqueza. O simples, ele leva uma vida simples, mas que ele tá rico pela simplicidade, pela mentalidade que tem e, não, e o caminho aonde ele vai chegar. Então isso é importante. Eu sempre tenho comigo, não importa que você tenha, não importa se você tenha tudo na sua vida, da questão do dinheiro, do financeiro, mas importa alguma coisa, é a mentalidade onde você quer chegar. Isso vai importar muito, para onde você quer ir. Isso vai determinar uma pessoa, então isso vai direcionar aí o caminho dela. Então, às vezes, muitas vezes da vida a gente tem que procurar viver a simplicidade. Eu sou um exemplo de quando hoje eu estou aqui gravando isso aqui, mas antigamente um tempos atrás na minha vida, eu não sabia o que que era fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje, que era pegar um celular igual tá aqui assim, é, colocar ele e colocar a minha cara, o meu rosto e falar. Eu não sabia porque eu estava na roda, eu levantava de manhã cedo, eu ia trabalhar, então eu saía às 6 horas da manhã, chegava em casa, era quase 7 horas da noite, e trabalhando naquele giro ali, trabalhando, eu fiz um patrimônio, construí um patrimônio, e assim, foi bom. Mas assim, hoje eu dei uma desacelerada em algumas coisas minhas, para mim poder o quê? Viver, eu tô com 40 anos, então eu vou ficar a vida inteira lutando, e não vou conseguir, às vezes, às vezes, que é o que eu gosto, que é o que eu estou fazendo aqui agora, aqui, é falando diante da câmera, é trazendo uma palavra boa para a pessoa que precisa ouvir, que às vezes está do outro lado. Então, Deus tocou no meu coração. Eu cheguei a um certo ponto da minha vida que Deus tocou no meu coração para mim trazer, vir fazer isso aqui, largar tudo que eu fazia, tudo. Eu ainda faço algumas coisas, mas largar a maioria, deixei tudo, para vir fazer hoje o que eu estou fazendo aqui, que é trazer a mensagem do aprendizado que eu passei na minha vida. Eu gostava, eu tinha apego, assim, não um apego demais nas coisas, mas eu gostava, eu andava, eu tinha meu carro, toda hora eu tava lavando ele, eu tinha um cuidado, tem que ter, mas era assim uma vida que você era focado naquilo ali, e trabalhar, eu achava que trabalhar ia ficar milionário, mas eu tava esquecendo era de viver. Então, o viver da sua vida, o simples, busca isso daí. Busca isso daí, busca. Você tem que ganhar dinheiro também? Tem, mas tira um momento para você refletir. Um momento para você chegar numa árvore, na sua cidade, onde você mora, entrar debaixo de uma cachoeira, senta ali, pensa sua vida. Um minuto de silêncio. Pensa sua vida e reflete. Conversa com Deus. Fala, meu Deus, será que é a coisa certa que eu estou fazendo? A decisão certa é essa? Ou eu tenho que mudar de rumo? Qual é o caminho aonde eu vou percorrer? Comunique-se com Deus. Busque a Deus no seu caminho. Muitas vezes, quando as coisas que eu fazia, eu buscava Ele. Todo momento, sempre ao amanhecer, ao entardecer, sempre busquei. Às vezes, a gente ficava tão cansado que, que a gente às vezes ainda perdia ainda o contato ainda com Deus, porque a canseira, a correria. Pode ver um monte de gente falando não tem tempo de rezar, de orar, porque a minha vida é corrida. Eu conheço um monte de gente que fala a coisa, não tem, eu levanto de manhã cedo, já deu a hora de eu ir embora pro serviço trabalhar, eu não tenho como eu parar para rezar. Quando eu chego de noite em casa, é arrumar as obrigações da casa e cuidar. E aí eu sou o quê? Correndo atrás do financeiro, correndo atrás para sobreviver. Para sobreviver. Muitas vezes as pessoas, as simples, são as pessoas mais de baixa classe, às vezes elas trabalham para sobreviver. Então, às vezes as vidas das pessoas ricas também não são difíceis. Não são, porque para chegar a construir um império não é fácil. Então, muitas vezes a pessoa deve ir parar
refletir a vida e pensar, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou trabalhando demais? Eu preciso dar uma freada, olhar mais para a minha família, olhar mais para os meus filhos, ver, às vezes tem um pai e uma mãe, e será que eu tenho que ajudar eles, honrar eles, né? Porque todos nós entendemos que a gente tem uma vida, e a partir do momento que a gente casa, arruma família, a gente sai da casa do pai e a mãe e vai seguir o caminho diferente, né? A gente entende isso aí. Mas a gente, será que está tirando tempo para a gente, para nós mesmos? Então, essa é uma parte, pessoal, que eu vim estando aqui nesse lugar aqui e vim refletir. Que a gente trabalha correndo atrás do financeiro. Eu também já fui assim, corri muito, muito, muito trabalhando para me conseguir ter minhas coisas, tive que trabalhar muito, tive que a gente passei por muita escassez na minha vida, que tive que poupar, tive que administrar, segurar o dinheiro para ter as coisas, para ter um carro, ter uma casa boa, para conseguir negociar as minhas coisas, conseguir comprar, conseguir alavancar a vida. Mas eu tive um tempo que eu perdi, às vezes assim, de quê? De curtir a vida, de sair, de passear. Então eu tive que dedicar um tempo. Então a gente tem esse lado, ou você começa cedo a fazer a sua vida, você deixa para fazer ela lá. Ou você faz a sua vida, ou você vai realizar o sonho de outras pessoas. Funciona assim. A regra funciona assim, pessoal. E isso é muito bom, a gente olhar para dentro da gente e refletir a vida. Todas as vezes que eu ia refletir a minha vida, pessoal, eu vinha para uns lugares assim, ó. Eu vinha para uns lugares assim, longe da rua, longe do movimento, da correria. Pegava, eu tenho moto, gosto de andar de moto, tenho minhas coisas. Aí eu pegava, saía andando. Pô, parava lá no, quando eu estava trabalhando, trabalhava muito, era uma correria, então no final de semana eu fazia era isso. Pegava minha moto, às vezes eu tinha a minha moto, fazia trilha, pegava minha moto, montava nela, vestia a roupa de trilha e fazia uma trilha. Aquela trilha suave, e às vezes eu ia com alguns amigos, ou às vezes eu ia sozinho mesmo. De que eu estava a fim de refletir, eu falava, vou ir sozinho hoje. Aí eu sentava debaixo de uma árvore, eu bebia uma água fresquinha e ficava ali apreciando. Falava, isso é riqueza, é ver o vento correr nas folhas. Isso é riqueza. Isso aí é a riqueza que a gente não para ver, é só trabalhando no cotidiano, no dia a dia. Eu ficava vendo aquilo e falei, isso aqui é riqueza. E muitas pessoas tentam buscar isso aqui, tentam buscar essa paz, às vezes não conseguem, porque elas vivem numa rota só de financeiro, só cada vez mais é tentar ganhar dinheiro e comprar luxos e tudo mais. Então, o principal, pessoal, é voltar para dentro. Tem gente que às vezes entra em depressão, adoece, começa a ter conflito emocional. Tem gente que às vezes é, faz suicídio, ela suicida porque não consegue alcançar algum objetivo. Então, assim, é, é difícil. É difícil as coisas. A pessoa tem que olhar e tem que ver o quanto é importante, o quanto é importante a pessoa buscar é, é, é o caminho certo. Quantas pessoas que eu não conheço que hoje não estão mais aqui porque se suicidaram, que foram fracas de mente, foram fracas, não suportaram às vezes os problemas que a vida traz. Então a gente tem que aprender com os nossos erros. E um guerreiro só vai ser forte, ele só vai ser forte a partir do momento que ele aguenta pancada. O lutador, ele entra no ringue, ele às vezes perde uma luta, ele perde, mas ele sabe aguentar pancada. Às vezes ele vai perder a luta, mas a próxima luta ele já tem que saber qual o golpe que é certeiro, aonde pega e aonde vai derrubar mesmo. Então, a vida é uma luta, em si ela é uma luta, ela nos bate todo dia com coisas ruins e coisas boas, é uma luta. Então, cabe a cada um de nós administrar isso daí, ver o que a gente tem de bom e ver o que tem de ruim para a gente tirar do nosso caminho. Então, isso aí é importante. E trabalhar e correr atrás das coisas assim, mas tirar um tempo para a gente refletir, para passear, é, e é uma coisa muito boa. Então, você toma um vento, ver a natureza, ver o mato, é uma coisa muito boa, pessoal. Eu faço isso direto, gosto de fazer, até tô pensando em fazer meus vídeos
em lugares assim, onde inspira a gente, onde a gente fica à vontade, e distrai a mente. Tá joia, pessoal? A mensagem foi essa. Espero que vocês aí gostem aí do vídeo aí. E vamos tá aí fazendo mais. É, curte aí nossos vídeos aí e segue a gente aí. Tá joia? Um obrigado aí. A mensagem foi essa aí. Espero que tenha aí ajudado vocês aí na vida de vocês aí, igual tá sendo na minha. Tá joia? Uma boa tarde aí.